Que bom tê-lo aqui conosco. Esse negócio de ninguém faz faculdade de medicina, mas todo mundo tem um pouquinho de médico. Isso é um fato, não é? Faz parte. O consultório é normal mesmo, todo mundo já chegar. Eu me mediquei, eu tomei isso, eu fiz aquilo outro. Se deixar, eles até querem te ensinar um pouquinho. Ah, sempre ensinam, a gente aprende com o paciente também. Ainda mais que hoje todo mundo já chega com diagnóstico através do Google, né? Isso eu pergunto, isso é bom ou é ruim, doutor? O que o senhor vê hoje no dia a dia? Na verdade, é péssimo. Olha que interessante. Porque a internet, ela é uma fonte de informação importante, sim. Mas ela não filtra qual informação é verdadeira e qual informação que é errada. Né? Então tem muita coisa que está na internet que está errado. Sim. A pessoa coloca lá, vamos supor, dor de cabeça, já vai vir diagnósticos mais sérios, como câncer ou doenças mais sérias, e não necessariamente é isso, né? Então, pesquisar pelo Google o seu diagnóstico nunca ajuda. A pessoa já sofre por antecedência. Exatamente. Ela chega lá já abatida, às vezes, desgastada. Exato. Ela já chega pedindo exames, que às vezes não vão ser necessários, vão expor a pessoa a riscos que ela não precisava correr, né? Ela chega com esses medos que pegou na internet. Mas isso aí é fato. Às vezes eu vou ao médico e dependendo, aí a minha mãe me dá um tanto de exame que eu tenho que pedir pro médico. Aí, gente, eu chego lá com uma vergonha, né? Com um jeitinho, eu falo, doutor, o que você acha de fazer? Tirar uma chapa de não sei o quê? Aí, aquele jeito. Aí ele, não precisa não. Aí tá. Aí eu chego lá. Ele não pediu. Mas não, eu falei, ele falou que não precisava, como é que eu vou? Isso acontece muito, não é? Acontece muito, e a gente tem que lembrar que o exame é também um risco, às vezes, desnecessário que você vai colocar o paciente. Entendi. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre alguns mitos sobre a saúde, que o senhor explicasse um pouquinho. Sim. O primeiro dele, vamos falar aí, os principais mitos aí, gente, sobre saúde. Omeprazol causa câncer de estômago. Isso saiu na mídia recente. E eu falei, misericórdia, porque eu já tomei. O omeprazol todo mundo já viu, né? Já é um remédio conhecido pela população, de modo geral, que é muito usado. A pesquisa foi mal interpretada. A pesquisa ela pegou um grupo de pacientes que já tinham doenças gástricas crônicas, como úlcera, atrofia gástrica, e esses pacientes já têm um risco mais aumentado de desenvolver câncer. Sim. É um risco, não quer dizer que vão desenvolver. O uso do omeprazol nesses pacientes é comum. Então, não necessariamente... Diário. É diário. Sim. Não necessariamente estão relacionados ao desenvolvimento do câncer, o uso do omeprazol. O problema é que, às vezes, as pessoas usam o omeprazol sem indicação médica e já tem um problema gástrico e o médico não sabe. Aí o problema pode ficar crônico e aí sim desenvolver algum problema mais sério. Mas o uso do omeprazol não está provado de maneira alguma que causa câncer, não. Olha, então aí, ó. E realmente eu falei, nossa Deus, se tem uma coisa que você vê, tem muitas pessoas que usam em jejum, né? Sim. Usa o remédio que toma normalmente manhã em jejum, né? E normalmente é usado por um tempo mais prolongado. Isso, é verdade. Tem um outro mito também sobre saúde. Homeopatia funciona? Esse aí já é um assunto polêmico. Nossa, aí é. Só alopatia, homeopatia, e aí? Homeopatia, Carol, já está mais do que provado que o efeito dela é igual o placebo. O que é o placebo? É uma água com açúcar. Se você der homeopatia e der água com açúcar para a pessoa e não falar qual dos dois vai ter o mesmo efeito. Para você ter ideia, a homeopatia é considerado curandeirismo em alguns países europeus. Inclusive é proibida, né? Nos Estados Unidos, os remédios homeopatas têm que vir escrito na bula que o remédio não funciona. Olha! É obrigado por lei. Então, na verdade, nos casos onde, entre aspas, funcionam, pode ser que a questão seja mais emocional. Placebo. Completamente, porque aí ela emocionalmente vai funcionar e aí acaba... A aguinha com açúcar não acalma a pessoa? É o mesmo efeito. O efeito placebo vai funcionar, a homeopatia vai funcionar igual ao placebo. Pra mim, me deixa nervosa, porque aquela água é ruim demais, água com açúcar.
Tem um outro mito. Uma taça de vinho por dia faz bem? O pessoal fala nisso aí pega lá o povo do interior, aí não sei o que, toma, e ele é saudável, ele pega lá, ele é bom capina e faz. Tem essas coisas. Isso é mito, não é? Conta pra gente. Na minha opinião, quem usa essa justificativa é justificativa para quem quer beber. O álcool... Adoro. Uma dose de álcool é suficiente para causar graves problemas na maioria da população. Uma dose de álcool por dia. Olha... Por exemplo, pode causar cirrose na maioria das pessoas em alguns anos, usando uma taça de vinho por dia. Ó, pra você ver, gente, fica atenta aí, hein? E facilmente, de uma taça, a pessoa já vira para 2, já vira para 3. Então, uma taça de vinho já caiu por terra. Não é recomendado mais. Eita, gente, vamos tirando aí, gente. Vamos tirando as escamas dos olhos, vamos tirando aí, limpando aí o ouvido, tirando a cera do ouvido para poder ficar atento aí sobre esses mitos. Outro, leitura e estudo previne Alzheimer. Isso fala, principalmente essa coisa de o cérebro funcionar, de estar em atividade. Isso é mentira? Não, isso é verdade. O estudo faz o cérebro criar novas conexões. Sim. E isso, vamos supor que a pessoa vai ter uma predisposição genética para desenvolver o Alzheimer no futuro. Certo. Mas a pessoa estuda muito, sempre lê livros diferentes, aprende um novo idioma. Então, usa aqueles caça-palavras. Caça-palavras são importantes, mas são repetitivos. O importante são informações novas. Olha, interessante. A pessoa ler livros novos, aprender um novo idioma. Né? Agora que está usando o pessoal mais velho colorir, para o cérebro também ajuda? Ajuda da maneira que distrai a pessoa e pode relaxar, mas também é repetitivo. A gente não pode fazer coisas repetitivas. Por exemplo, eu trouxe um livro, né? Ok. Chama o El Cid, que é um herói cristão da Espanha, da Alta Idade Média. Sim. Chama Rodrigo. É uma informação nova, olha o tamanho do livro. Muito fácil de ler, a pessoa vai ter uma informação nova, vai criar novos mecanismos cerebrais e isso vai com certeza fazer diferença no futuro. Não, gente, desvendando aí. Um cientista, por exemplo, que escreve muitos artigos, se ele for vir a desenvolver Alzheimer, provavelmente ele vai desenvolver mais tarde na vida, porque Sim. os neurônios deles estão mais protegidos, têm mais conexões. Então, ler e estudar faz diferença, sim. Essa pergunta aqui, depressão é falta de força de vontade? Se a gente falar isso para uma pessoa com depressão, corre o risco até dela cometer suicídio. Porque ela vai pensar, poxa, a minha vida está perfeita e ainda assim eu estou deprimido? Sim. Né? Depressão é doença séria, é baixa de neurotransmissores cerebrais, doença de alta mortalidade, de alto sofrimento, e ela tem que ser tratada com remédio e outras terapias juntos, né? Sim. Mas ela nunca é por falta de força de vontade. Depressão é doença, tem que ser tratada como tal. Gente, também não tem nada de pecado não, tá? Com depressão, que tá em pecado, pelo amor de Deus. Né? Porque às vezes as pessoas, elas querem justificar racionalmente algumas coisas. Só que tem coisas que é uma doença, precisa de tomar um remédio, precisa exigir ao psiquiatra, né? Porque Deus deu conhecimento para o homem também para ajudar a gente. Então, a pessoa não toma remédio para diabetes? Sim. Tem que tomar remédio para depressão. Óculos? Exato. Não usa lente? Não pinga o colírio? Por que não pode tomar? É um acessório que a gente tem que usar. Isso aí. Vacinas causam autismo? Isso aí já está muito discutido, principalmente que o Donald Trump, ele acredita nisso. Mas isso é um dos maiores mitos que existem. Isso aí já foi mais do que provado, já saiu artigos no New England. Eles pegaram milhares de pessoas que vacinaram e milhares que não vacinaram. A incidência de autismo é exatamente a mesma. Então, isso é um dos maiores mitos que tem que ser derrubado. Então, ó, gente, ó, X, corta, mentira pura. Vitamina C previne cura de resfriado e gripe? Todo mundo gosta, né? Toma um suco de laranja. Acerola, chupa laranja, acerola, que você vai melhorar.
Isso ficou famoso com o Linus Pauling, que é um ganhador do Prêmio Nobel de Química. Ele usava 5.000 vezes a dose de vitamina C diária, todos os dias ele tomava. Vitamina C em excesso vai sair tudo na urina. Ela não previne gripe. A urina vai ficar toda amarelinha? Ela não previne gripe, resfriado, nada. O que acontece é que a pessoa hidrata muito. Bebe o suco de limão, bebe o suco de laranja, de acerola. A hidratação ajuda a combater os sintomas. Não é exatamente a vitamina C. Olha, gente, mas tem muito mito que eu achava que era verdade. E aqui, esse daqui eu acho que é verdade. É ou não é? É necessário tomar vermífugo anualmente? Não. Não! Não. Isso era comum na época que a população brasileira era mais interiorizada, que não tinha muito saneamento básico. Igual a gente falou que o exame tem o risco, sim, o remédio também tem risco, Carol. A gente vai dar Eu não tomo, não, mas me falaram que tinha que ser, então eu acreditei que tinha, né? Só se a pessoa fizer o exame e voltar positivo com algum verme. Aí sim. Mas como forma profilática, de maneira alguma. A gente não deve tomar vermífugo anualmente, não. Olha, tô chocada, gente. Diabético não pode comer doce. E aí, é verdade ou mentira? Conta pra gente. É parcial esse mito. O diabético ele tem que tomar cuidado na quantidade de ingestão de calorias que ele tem diariamente. Sim. E da forma que as calorias estão distribuídas durante o dia. A pessoa com diabetes, ele pode comer um pedaço de rapadura? Um pedaço pequeno? Pode. Ele pode comer uma rapadura? Um pedaço grande? Não. Então, a pessoa sabendo distribuir a quantidade de caloria durante o dia, claro que ela pode sim comer doce durante o dia. Basta saber distribuir as calorias. Basta saber ir ao endocrinologista, ter um nutricionista, ter uma alimentação balanceada e dentro daquilo que pode ao longo do dia, se tiver dentro daquilo... Exatamente. Aí ele vai distribuir da maneira que ele quiser. Se estiver dentro da meta calórica que ele precisa, exato, pode comer o doce. Lembrando que fruta também transforma em açúcar na hora que quebra, né? Então tem que observar esses detalhes, né? Não tem diferença de comer uma banana e comer um pedaço de doce com relação à glicemia. Entendi. Claro que nutrientes, banana é muito melhor. Claro. Mas com relação à glicemia, não tem diferença. Olha que interessante. Tem uma outra aqui, a gente deve dar aspirina para pessoas com suspeita de infarto ou AVC? Isso é um perigo, né? A gente sempre vê o pessoal falando isso. Escuta muito falar muito sobre isso, né? Vamos supor que realmente a pessoa está tendo um AVC, Carol. Aí a gente fala, ó, vamos dar um AS para ela que vai ser melhor, vai aumentar o risco dela sobreviver. Você dá um AS para ela, um AVC que era isquêmico, por falta de circulação, se torna hemorrágico. Misericórdia! A gente piora muito o problema. Ou se ele já for hemorrágico, vai sangrar mais, porque o AS deixa o sangue mais difícil de coagular. Fica mais como se fosse ralo. Isso. O infarto é a mesma coisa. Vamos supor que a pessoa está com uma dor aqui, nessa região. Sim. Aí ela fala, ó, isso aqui é um infarto, vamos tomar AS. Mas na verdade é uma úlcera. Vamos supor. Aí você dá o AS, piora a úlcera. Vai sangrar mais, vai dar mais problema. Então, tá com dúvida? Na hora vai ao médico. Isso mesmo. Vai pro procedimento. Deu problema, vai pro médico, pelo amor de Deus, que tem coisa que é séria. Exato. E tem dano que pode ser irreversível. Exato. Nunca faça condutas por conta própria. A responsabilidade, hein, gente? Coisa séria. Doutor Rodrigo, que bom ter o senhor aqui. Prazer é meu. Volte sempre, tá convidadíssimo aqui, porque nós tivemos uma aula com o senhor aqui. E, ó, tínhamos aqui que eu achava que era verdade, né? De tanto por falar que taça de vinho por dia fazia bem, eu acreditava que fazia bem. Mas eu não tomo, não. Mas eu acreditava. E teve esse negócio aí, a vitamina C previne, diabético, não, o negócio da depressão, leitura, do Alzheimer. Vermífugo, que eu também achava. Mas hoje tudo foi revelado aqui, doutor Rodrigo. Muito obrigada. Deus abençoe e volte sempre. Foi uma honra tê-lo conosco, viu? Prazer é meu, Carol. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.